Agora a gente vai discutir um pouco sobre elaboração do problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. Para isso, eu vou apresentar para vocês um exemplo prático, de pesquisa, e aí a gente vai discutindo algumas questões relacionadas a esses três elementos dentro deste exemplo. O título do trabalho, então, vocês podem ver aqui, é Formas não convencionais de organização. Reflexões a partir das comunidades tradicionais de faxinais. Esse trabalho é meu, eu concluí ele no início desse ano. E aí, diante desse título, a gente já pode ter uma ideia quais seriam os temas. Então nós temos aqui a questão relacionada às comunidades tradicionais de faxinais, e formas não convencionais de organização, que é um conceito novo que a gente tem discutido na área de organizações. Bem, diante desse tema, qual seria então o problema de pesquisa que a gente criou para esse estudo? E aí ali em negrito abaixo é possível vocês verificarem. A pergunta central que guiou todo o trabalho. Como se manifesta e quais as implicações da tensão entre racionalidade substantiva e racionalidade instrumental nas comunidades tradicionais de faxinais? Vejam aqui que a temática teórica central do estudo é tensão entre racionalidade substantiva e instrumental. O contexto de aplicação deste estudo é o cotidiano das comunidades tradicionais de faxinais. Então vejam que um aspecto interessante na elaboração do problema de pesquisa de vocês é que o problema de pesquisa, o problema de um trabalho científico, de uma proposta de pesquisa, ele tem que basicamente refletir um interesse de investigação científico. Mesmo que a resposta a esse problema gere resultados que possam ser aplicados na prática, e normalmente o são, na definição do problema, da pergunta central que vai guiar o estudo, nós não devemos prezar pela solução de problemas práticos nas organizações ou das pessoas. Nós temos que podemos pensar nisso, mas na hora de criar o problema de pesquisa no nosso trabalho, ele tem que estar expresso dentro de algumas características científicas. Então, tomar cuidado para expressar esse problema e que ele reflita um interesse de pesquisa, e não um interesse de consultoria, um interesse prático, um interesse único e exclusivamente de solução empírica, destituído de alguma característica ou envolvimento com o método científico, lógico e racional de pesquisa, certo? Então vejam que todo estudo ele tem um único problema de pesquisa. Nós não podemos estabelecer 2, 3, 4 problemas de pesquisa. O problema de pesquisa é um só. As questões de pesquisa que estão dentro do nosso estudo, elas refletem sim aí 2 ou 3 questões de pesquisa, mas elas são complementares ao problema. O problema é uma pergunta central que vai guiar todo o seu estudo. Então, a construção do referencial teórico está condicionado ao problema de pesquisa. A definição e delimitação e classificação e escolha dos instrumentos de coleta e análise de dados na metodologia está condicionado ao problema de pesquisa. O objetivo geral reflete o problema de pesquisa. Então, tudo está condicionado a essa pergunta central. Ela é extremamente importante e relevante dentro do nosso projeto de pesquisa. Uma questão que é interessante quando você apresenta o problema de pesquisa, sempre é importante, vejam aqui, ser construída uma discussão contextualizando o problema. Por que essa pergunta seria um problema? Por que é um problema de pesquisa tentar responder essa pergunta aqui? Então, aqui abaixo vem um texto, vejam, a partir desse problema, um texto em que
o problema de pesquisa ele é discutido, tentando mostrar a relevância da pergunta central, né? Onde ela se aplica, em que medida ela está relacionada de fato à realidade das comunidades faxinalenses, certo? Quais são os elementos analíticos, né, teóricos e empíricos que estão relacionados a esse problema de pesquisa? Então vejam, tem toda uma discussão aqui, um texto curto, mas direto, e que tenta contextualizar, problematizar acerca daquela pergunta central que foi apresentada como problema de pesquisa. Aí logo após o problema de pesquisa nós temos o objetivo geral. Não é? Quem é o objetivo geral? O objetivo geral é consequência do nosso problema de pesquisa. Vejam aqui, ele é o reflexo do problema, certo? Então, para este estudo específico sobre a questão da tensão entre racionalidade instrumental e racionalidade substantiva nas comunidades tradicionais de faxinais, nós temos esse objetivo aqui. Compreender a manifestação e as implicações da tensão entre racionalidade substantiva e instrumental na atividade de criação de porcos à solta em comunidades tradicionais de faxinais. Vejam bem, é uma consequência do problema, isso daqui estava lá em cima, não é? Aí aqui a gente sabia que era dentro das comunidades, já dentro das comunidades tradicionais de faxinais, mas vejam que especificou em qual atividade, a atividade de criação de porcos à solta. Então, é um reflexo do problema de pesquisa com uma caracterização do contexto e também tentar sempre trazer ou apresentar quais são os elementos teóricos que serão trabalhados nesse objetivo geral. Aí, né, todo estudo então tem um problema de pesquisa e um objetivo geral. Mas nós temos alguns objetivos específicos que representam pequenas partes do objetivo geral. Então é como se eu quebrasse o objetivo geral em pequenas etapas a serem realizadas e a soma dessas etapas refletiria na realização do objetivo geral e, consequentemente, na resposta à pergunta central, que é o problema de pesquisa adotado no meu estudo. Então vejam que para este caso em específico foram estabelecidos 3 objetivos específicos. O primeiro, que busca revelar o modo de organização e a forma de condução das atividades de criação de porcos à soltas em comunidades tradicionais de faxinais no Paraná. Depois, verificar implicações e transformações em decorrência do avanço do capital na atividade de criação de porcos à solta nas comunidades tradicionais de faxinais. E o terceiro é analisar a tensão entre racionalidade substantiva e instrumental na atividade de criação de porcos à solta nas comunidades tradicionais de faxinais. Então, são 3 pequenas parcelas, vejam, que reunidas representam o objetivo geral e, consequentemente, representa a resposta ao problema de pesquisa. Normalmente, quando coletamos dados na realidade, utilizando diferentes instrumentos de coleta de dados que temos disponíveis, né, em metodologia de pesquisa, cada um dos objetivos específicos representa um tópico ou subtópico da etapa de discussão e análise dos resultados. Então eu tenho lá embaixo, quando eu vou apresentar os resultados dos dados que eu coletei nas comunidades tradicionais de faxinais, eu tenho um tópico em que eu discuto a questão do modo de organização e formas de condução de atividades da criação de porcos. Um outro tópico que revela implicações e transformações em função do avanço do capital sobre essa atividade. E o terceiro tópico final, analisando a tensão entre a racionalidade substantiva e instrumental na atividade de criação de porcos nas comunidades tradicionais de faxinais. Então eu teria 3 subtópicos de discussão de resultados. A discussão de cada subtópico revela a resposta ao problema de pesquisa, que, voltamos aqui em cima, seria verificar como se manifesta e quais as implicações da tensão entre racionalidade substantiva e instrumental nas comunidades tradicionais de faxinais. O que é importante ter em mente na definição do problema, do objetivo geral e dos objetivos específicos?
sempre tomar cuidado para não inserir mais de um propósito dentro desses elementos. Então, o objetivo geral ele tem que refletir um único propósito. Vejam que está claro aqui. Os objetivos específicos da mesma forma. Cada um tem que revelar um único propósito. Não podemos colocar 2, 3 propósitos dentro de um mesmo objetivo específico. Se isso acontecer, significa que teríamos 3 objetivos específicos, 2 objetivos específicos dentro de um único propósito. E isso não é o ideal em trabalhos científicos. Então você desmembra os 2 ou os 3 e transforma cada um em uma pequena atividade do todo do seu trabalho em termos de objetivos específicos. Tá ok? Então, quando forem delimitar problema de pesquisa, questão central, objetivo geral, que reflete o propósito do seu estudo em termos de pergunta de pesquisa, não é? Então é o reflexo do seu problema. E os objetivos específicos, que são pequenas parcelas do objetivo geral e junto representam a resposta àquela pergunta lá em cima do problema de pesquisa. Pensem sempre em termos de tema do seu estudo e contexto de investigação, ou a realidade na qual esse tema será aplicado. E aí vocês vão conseguir delimitar claramente os propósitos e os compromissos assumidos na sua pesquisa. Lembrando que são elementos que devem refletir propósito de uma pesquisa científica e não interesses empíricos de uma atividade de consultoria, né, ou a resolução de problemas cotidianos, embora os resultados da pesquisa científica possam ser aplicados em diferentes realidades práticas de pessoas ou organizações, mas o interesse da sua pesquisa deve ser um propósito, um interesse científico, tá ok? Então, bom trabalho a todos.